Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 19, no versículo 25, e daqui a pouquinho nós vamos ler. Você deixa a sua Bíblia aberta, para você não perder tempo tentando acessar o texto depois. João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25, e nós vamos ler até o 27. Daqui a pouquinho você vai entender por que a escolha desse texto. Nas últimas semanas, nós temos falado aqui, no culto de sábado, uma série de palavras sobre aquilo que deve ser a nossa identidade como geração, como filhos de Deus. Nós estamos falando sobre traços do nosso caráter em Deus, traços muito importantes. E aí, então nós falamos que nós somos luz, que nós somos comprometidos. Na semana passada, nós falamos sobre generosidade, que nós somos generosos. E essa semana nós vamos falar sobre o amor, que nós somos amorosos. Essas coisas sobre as quais a gente está falando aqui, elas não são meras atitudes, não são coisas que você deve fazer, mas são coisas que você deve compreender, que fazem parte da sua identidade. Nós somos, não é nós fazemos, nós somos comprometidos, nós somos amorosos, nós somos generosos, são parte do nosso caráter, e é assim que nós devemos proceder. Mas nós não fazemos essas coisas simplesmente como uma lista do que nós devemos ou não devemos fazer. Nós as fazemos porque elas fluem naturalmente de quem nós somos. Na filosofia existencialista tem uma grande discussão se a existência precede a essência, se a essência precede a existência, e é mais ou menos o seguinte: o pássaro voa porque ele é pássaro, porque ele nasceu pássaro, então é natural ele voar, ou é porque ele voa que nós o chamamos de pássaro? De onde vem a natureza, né, desse passarinho? E nós podemos entender pela palavra de Deus que a nossa essência precede a nossa existência. Então, nesse ponto, nós discordamos dessa linha filosófica, porque a nossa essência precede a nossa existência. Antes de nós existirmos como nós existimos hoje, nós fomos criados e planejados na mente de Deus. Deus tem uma vontade sobre você. Deus declarou uma identidade sobre você. E então, as suas atitudes devem seguir a sua identidade, né? Então, isso é muito importante para nós. Por isso que nós somos amorosos como uma parte do nosso caráter e da nossa identidade. Bom, e falar sobre amor é ao mesmo tempo fácil e difícil. Fácil, porque parece que o amor é meio que um terreno comum para a nossa cultura. A gente ouve bastante discurso sobre amor e parece que a gente está falando sobre a mesma coisa. Nem sempre estamos falando sobre a mesma coisa quando a igreja fala sobre amor e quando o mundo fala sobre amor. Existem vários bordões, vários chavões, né? E aí então tem o mais amor, por favor, né? Foi uma corrente por um tempo. O mais amor, por favor, nos dá a impressão de que nós estamos falando a mesma coisa sobre o amor. Mas será que nós estamos falando a mesma coisa? Será que cosmovisões diferentes podem pegar a mesma palavra e se apropriarem dela de maneira que não haja conflito? Por exemplo, muitas vezes quando nós falamos de amor sacrificial, de dar a vida para uma outra pessoa, para algumas pessoas isso pode parecer lindo, pode parecer um gesto de amor. Para outras pode conflitar com o amor da autonomia. Não, eu vou cuidar de mim, é o meu amor próprio, eu não vou dar minha vida por ninguém. Então, peraí, são dois conceitos de amor que estão entrando em choque. Então, às vezes é muito fácil falar sobre amor, porque quando você fala sobre amor, todo mundo fala, o que a gente precisa é amar. Mas também é um pouco difícil, porque nós precisamos pontuar de que amor nós estamos falando, e qual é a nossa referência maior sobre o amor. Qual é a nossa referência, então, maior sobre o amor? Qual é a nossa maior referência de amor? Tem um nome, vou dar essa dica para vocês. Qual é a nossa maior referência de amor? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a maior referência que nós temos de amor. Todas as ações de Jesus Cristo foram ações amorosas, foram baseadas no amor. A sua encarnação, como um Deus que se faz presente, a sua morte, como um Deus
que morre por injustos, por pessoas que são injustas e são pecadoras, a sua ressurreição como a sua vitória para os seus filhos, todas as atitudes e todas as ações de Jesus foram ações baseadas no amor. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós podemos ter a figura do que Deus é e do que Deus espera de nós. E isso também pode ser muito fácil, muito difícil, porque eu acho que você vai achar poucas pessoas que não vão dizer que Jesus é um modelo. Todo mundo vai dizer, não, Jesus é um modelo, Jesus é um grande mestre, Jesus é isso, Jesus é aquilo, mas você vai encontrar pouca gente seguindo o modelo de Jesus. Então, isso é uma grande incoerência que nós vemos, muitas vezes por parte da igreja, muitas vezes também por parte do mundo, que eleva o amor, fala do amor, mas não pratica essas coisas. Mas para nós, a vida de Jesus é um grande exemplo de amor, do início ao fim. E quando nós falamos sobre amor e o amor de Jesus, eu gosto muito da visão que o apóstolo João dá. Porque o apóstolo João ficou conhecido como o apóstolo do amor. Ele escreveu bastante sobre isso, apesar de, a gente já sabe disso, né? No começo da sua vida, ele não era muito um exemplo de amor. Ele tinha um temperamento assim, um pouco complicado, ele foi repreendido por Jesus algumas vezes, por ter atitudes que não eram nada amorosas. Mas, no entanto, o coração de João começa a mudar ao caminhar com Jesus, e depois ele se torna um apóstolo do amor. É interessante, depois se você quiser olhar, em João capítulo 13, quando Jesus está terminando a última ceia, Judas sai para trair Jesus, né? E aí Jesus dá um novo mandamento, ele fala, eu tenho um novo mandamento para vocês, e vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. E Jesus usa uma palavra, que é a palavra filhinhos, e ele usa esse termo, né, essa expressão, um novo mandamento. Em nenhum outro lugar na Bíblia, você vai ver esses termos, essas palavras se repetindo, esse filhinhos, como a palavra que João usou, e essa expressão, um novo mandamento, só em João. E aí lá em 1 João, que não é o Evangelho de João, aí é a primeira carta de João, João volta a usar as mesmas palavras que Jesus tinha usado. João usa filhinhos, João usa novo mandamento, porque isso mostra que João ficou muito afetado pela mensagem de amor de Jesus. Então João repregava a mensagem que ele ouviu em João capítulo 13, ele faz uma carta inteira só para falar sobre aquele conceito que ele aprendeu lá no final da ceia com Jesus. E aí João então se tornou uma pessoa muito amorosa e escreve o seu evangelho, escreve a sua carta sobre essa perspectiva do amor. E ele tem muito para nos ensinar hoje sobre essas características, sobre essas maneiras como o amor se manifesta. E nós falamos também nos outros dias, que essas características que nós somos, que nós temos, mas porque nós somos, elas não são importantes dentro da igreja apenas. Se eu sou amoroso aqui, eu sou amoroso na minha casa, eu sou amoroso no meu trabalho, eu sou amoroso nas minhas relações, eu sou amoroso quando tudo está indo como eu espero, eu sou amoroso quando as coisas não saem como eu espero, eu sou amoroso com a minha esposa, eu sou amoroso com os meus pais, eu sou amoroso com o meu chefe, eu sou amoroso com pessoas que socialmente podem parecer que estão abaixo de mim. E isso é importantíssimo, porque a gente quer impactar o mundo, nós queremos brilhar a luz de Jesus para além das quatro paredes. E quando nós somos o que Deus nos chamou para ser, nós transformamos o mundo. Nós não transformamos o mundo daqui de dentro, nós transformamos o mundo lá fora. Então, quando nós aprendemos que nós somos amorosos, e esse amor flui de nós o tempo todo onde nós estamos, então isso começa a curar o mundo, e o reino de Deus vem aonde nós estamos, quando nós nos portamos assim como nós somos. Está dando para entender? Essas são características importantes, e nós somos amorosos, quer dizer que esse amor ele tem que se expressar também nas nossas relações e fora daqui. Bom, eu quero ler o texto com vocês, que está lá em João capítulo 19, versículo 25 a 27. Vamos ler? Perto da cruz de Jesus, estavam a sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho.
E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Olha aí que interessante esse texto. Ele é bem apropriado porque nós estamos nos aproximando da Páscoa, então nós vamos ler bastante sobre isso aqui nos cultos, né, nos cursos, na escola do discípulo, vamos falar sobre a Páscoa, e aqui nós estamos vendo o relato de João sobre a morte de Jesus. Nesse momento, Jesus está no alto da cruz, e ele está olhando, e quando ele olha ali para baixo, ele vê o apóstolo João, que foi o único que permaneceu, todos os outros discípulos fugiram, o único que ficou foi o apóstolo João, e ao lado dele, Maria, sua mãe. Tem várias Marias ali, né? Você vê que ela tinha uma Maria e tinha a irmã dela que também chamava Maria. Devia ser meio difícil para os pais se expressarem sobre com qual filho eles estavam brigando. Qual estavam chamando, ô Maria, não, a sua irmã, não é você não. Então, era meio difícil, tinha muita Maria lá. E isso traz alguma confusão. Mas o importante é que João mostra para nós algumas atitudes que Jesus tem. São atitudes que Jesus tem a partir do seu amor. E são atitudes que nós também precisamos ter. Se você deseja amar como Jesus, você pode aprender nesse texto 4 características de como esse amor se manifesta. Se você quer amar como Jesus, então vamos olhar para esse texto. Eu quero só dar um panorama, um contexto aqui. Jesus estava na cruz e parece que esse discurso de Jesus, ele já está no final do discurso, já está no final da vida dele. Ele ficou preso na cruz por algumas horas, mas ele já tinha sido espancado, já estava sendo afligido por quase mais de 24 horas, provavelmente, né? Jesus havia sido preso, Jesus havia sido julgado de uma maneira errada, né? Eles perverteram todos os trâmites legais para conseguir condenar Jesus, fizeram isso de madrugada, sem testemunhas e tal, e Jesus já havia sido afligido com chicote, já tinha sido chicotado, já tinha recebido coroa de espinho, já tinha sido pregado na cruz. Jesus estava em extrema agonia. Jesus já tinha sofrido hemorragias severas. Então ele estava sem forças, estava fraco, estava ferido, estava no seu momento de maior vulnerabilidade. E no maior momento de vulnerabilidade de Jesus, nós vemos ele dizendo essas coisas. E isso é de uma importância muito grande para nós. Ela pode parecer sem importância, mas Jesus nunca faz nada sem importância. Jesus nunca fala nada sem importância. Nós estamos vendo, quando a gente olha para esse texto, a gente vê como é que Jesus nos trata. Quando nós estamos em dificuldades, em momentos difíceis, Jesus mostra o seu carinho, a sua preocupação, a sua compaixão. E daqui em diante, quando Jesus fala para João, né, olha, ela é sua mãe, e ele é o seu filho, João então passa a cuidar de Maria. Maria já era viúva nessa época, o José, padrasto de Jesus, né, que não era pai biológico, já tinha morrido há muito tempo, e Maria não tinha quem cuidasse dela. Apesar de Jesus ter outros meio-irmãos, Jesus, ele dá a função de cuidar da sua mãe para o apóstolo João. Então, isso fica muito claro no texto para nós, e isso vai nos ensinar algumas coisas importantes. A gente sabe que depois João foi pastor na cidade de Éfeso, por algum tempo também, né? Ele passou por lá, Paulo passou por lá, Timóteo passou por lá, muita gente boa passou por lá, e Maria também morou em Éfeso, enquanto João estava lá, e viveu por mais 12 anos. Durante esses 12 anos, quem cuidou de Maria foi Jesus. Esse texto, então, também nos mostra, através do exemplo de Jesus, como é que nós devemos amar as pessoas. E aqui eu quero fazer um ponto muito importante. Amar como Jesus não é possível. Não é possível. É impossível. Nós vamos falar sobre uma coisa aqui que não pode ser feito a parte da ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Não pode.
Amar como Jesus é humanamente impossível, porque o amor de Jesus só pode ser colocado em prática por quem vive de modo sobrenatural. Quem vive de modo sobrenatural não é uma pessoa que vive fazendo milagre, fazendo e tal, meio flutuando, meio levitando. Uma pessoa que vive de modo sobrenatural é uma pessoa que abre a sua vida para a ação do Espírito Santo e obedece aquilo que o Espírito Santo fala. Quando a gente obedece à voz do Espírito Santo, nós andamos em Espírito, aí sim se torna possível amar como Jesus. Mas humanamente falando, sem a ação do Espírito Santo, nós estamos aqui falando sobre algo que é impossível. Não pode ser feito. E aí a gente tem outros chavões, né? Porque o amor, essa é ótima, que o amor é um sentimento e tal, e a gente sabe, não, o amor não é bem assim. A gente interpreta ele como um sentimento, mas o amor é mais do que um sentimento. Aí se levanta outra pessoa e diz assim, o amor é mais que um sentimento, é uma atitude, não é? Ou é uma decisão? Também não. Também não, porque mesmo uma pessoa que diz que o amor é uma decisão, ou o amor é uma escolha, não consegue escolher amar como Jesus. Você já percebeu isso? Todo mundo que coloca essa frase, né? Pergunta se a pessoa consegue. Por pura decisão. Não, é algo volitivo. Eu decido, eu escolho amar. Não, você não escolhe, você não consegue. O amor para o cristão, o amor não é sentimento, e o amor também não é decisão ou escolha humana. O amor para um cristão é um poder sobrenatural por parte do Espírito Santo, de olhar as pessoas da perspectiva de Deus. Isso é amor. É meio longo, né? Não fica legal. O amor não é uma escolha. É um poder sobrenatural do Espírito Santo dado para que a gente olhe para as pessoas do ponto de vista de Deus. Mas é isso. É isso. O amor não pode ser escolhido, humanamente falando. A gente não consegue escolher amar nesse nível. E a gente também não depende de um sentimento. O amor é poder de Deus para olharmos as pessoas da perspectiva de Deus. Então vamos lá. Esse texto, então, ele vai nos mostrar 4 coisas que você deve fazer para amar as pessoas como Jesus. Primeira coisa, se importe com a sua família. Primeira coisa, se importe com a sua família. Nós temos pessoas aqui que são de várias faixas etárias diferentes, estão em vários momentos da vida diferentes. E geralmente a gente entende que quando a gente vai falar de família, a gente fala para as pessoas mais velhas. E isso está errado. Apesar de que as pessoas que já estão se casando, tendo filhos e numa outra dinâmica familiar, tem aparentemente, mais necessidade de ouvir sobre esse tema. Mas é um erro achar que nós jovens não podemos e não devemos falar, ou que não existe necessidade de falar sobre família. Muito pelo contrário. Você não precisa parar para ouvir o que Deus tem para falar sobre família só quando você estiver casado ou com filhos. Pelo contrário, a partir de agora você já deve se preocupar com isso. Então, a primeira coisa, se importe com a sua família. O primeiro lugar onde a gente aprende a amar não é na igreja, nem no ministério. O primeiro lugar onde a gente aprende a amar é dentro da nossa casa. E existem algumas maneiras que você ama e se importa com a sua família. E eu quero ressaltar algumas delas olhando a atitude de Jesus. Em primeiro lugar, preste atenção. Preste atenção, é assim que você se importa com as pessoas da sua casa, é assim que você ama as pessoas, prestando atenção. Tinha uma multidão na crucificação de Jesus, um monte de gente que gostava de gritar bandido bom é bandido morto, ficava lá olhando o povo sangrando e achando ótimo aquilo tudo, e tinha uma multidão lá e Jesus estava no alto daquela cruz e ele olha para aquelas mulheres, e a propósito, essa foi a única vez em que Jesus olhou uma mulher de cima para baixo. É quando ele estava numa posição de humilhação, morrendo na cruz, porque Jesus valoriza as mulheres. E ele estava ali em cima daquela cruz, e ele tinha muita gente para olhar, muita gente para prestar atenção, aquela coisa toda, e ele presta atenção na sua mãe. E para tudo, e parece que os olhares se fixam, né? Ela olhando para ele, e ele olhando para ela. E Jesus prestou atenção naquele momento. Não foram nas outras pessoas. Jesus prestou atenção naquele momento na sua mãe. Prestou atenção na sua mãe. E você precisa prestar atenção. A atenção é um dos
presentes mais importantes que você pode dar para alguém, sabia? A atenção é muito mais importante que dinheiro, porque eu posso perder dinheiro, mas depois eu posso ganhar mais dinheiro. Mas quando eu presto atenção em alguém, eu estou dando para essa pessoa o meu tempo, e eu não consigo comprar mais tempo. Eu não consigo arrumar mais tempo para a minha vida. Então, sempre que alguém estiver prestando atenção em você, se dedicando a você, saiba que essa pessoa está dedicando a vida dela a você. Aqueles minutos preciosos nunca mais vão voltar. Por isso que a atenção é importante. Se você diz que você ama alguém, você ama as pessoas da sua família, mas você não presta atenção nelas, então você não ama de verdade. Já viu aquela coisa? A pessoa está falando com você, você dá assim. Aham. Aí a pessoa sai, para de falar e você continua. Tem jovem que chega em casa e entra no modo avião. Ele, não o celular, né? Ele entra, ele está com os amigos, ele conversa, ele bate papo, ele troca ideia, mas ele chega em casa, aí está o pai e a mãe, estão sentados lá no sofá, né? Ou a mãe está lá na cozinha fazendo alguma coisa que ele vai comer depois e não vai lembrar de agradecer, mas ele chega em casa e ele entra em modo avião, e aí ele sai que nem um sonâmbulo, ou ele entra no quarto dele, ou ele senta na frente da televisão e não presta mais atenção em nada, e não presta atenção nas pessoas. Você não pode amar como Jesus se você não parar para prestar atenção. E Jesus fez isso, Jesus parou e prestou atenção ali na sua mãe, olhou para ela, e essa atenção, ela é muito importante. Prestar atenção é dedicar tempo, e dedicar tempo é dedicar a sua própria vida. Você tem prestado atenção nas pessoas, na sua casa? Eu vou te dizer uma coisa. Quando Deus começou a falar comigo sobre isso, eu tinha mais ou menos 21 anos, ano passado. Eu tinha 21 anos de idade, mais ou menos. Eu lembro que eu estava na faculdade e eu estava sendo muito tocado por Deus. E eu queria Deus tanto, eu queria conhecer a Deus, eu queria ser íntimo do Espírito Santo. E Deus começou a transformar algumas coisas nesse meu processo de busca. E uma das coisas que Jesus transformou em mim foi a maneira como eu tratava a minha mãe e as minhas irmãs, principalmente. Meu pai, homem, né? A gente tem aquela coisa, os dois são desatentos, aí dá 0-0, né? Mas com as minhas irmãs era diferente. E eu não sei você, mas eu era aquele cara que quando falava assim, Yuri, lava a louça. Aí eu, beleza, eu lavo. E ficava. Por que é para lavar essa louça? Eu não... Puxa vida, aí eu ia lá, e aí fazia de qualquer jeito, e elas ficavam chateadas, e aí eu chegava em casa e eu entrava no modo avião, eu ia direto para o meu quarto, ou eu ia ler, ou eu ia para o computador, ou eu ia ficar fazendo qualquer outra coisa, e ficava completamente alheio ao que estava acontecendo na minha casa. Quando Deus falou sobre isso comigo, eu vi que eu precisava mudar. Aí eu comecei a lavar a louça sem ninguém pedir, e isso já foi um grande estranhamento da minha casa, né? Esse menino está esquisito. E eu comecei a lavar a louça sem ninguém pedir, mas fazia mais que isso. Eu me lembro de algumas vezes em que eu saindo da faculdade, voltando para casa, eu ligava, coisa que eu não fazia, ligava para minha mãe e falava assim, mãe, estou indo para casa, quer que passe na padaria, compre alguma coisa, está precisando de alguma coisa em casa, que eu posso passar no mercado? E ela falou assim, quem que é? É trote? Estão me ligando do presídio, né? Isso aqui, esquisito. E eu falava, está precisando de alguma coisa? E aí, às vezes, eu levava um bombom para as minhas irmãs. E eu chegava e entregava, né? Trouxe para você e tal. E aí, chegava em casa e era uma época que a minha mãe estava de licença médica. E aí eu chegava em casa, ia direto no quarto dela, ia deitar no colo dela, ia conversar, perguntar como é que foi o dia, falar como é que foi o meu dia, coisa que eu não fazia muito antes. Por quê? Porque quando a gente quer amar como Jesus, a gente tem que prestar atenção nas pessoas. A gente tem que dedicar tempo a elas. Se você não dedica atenção a ninguém, então você não pode dizer que você ama como Jesus. Mas se você quer amar a tua esposa, o teu marido e os teus pais, os teus irmãos, você tem que fazer como Jesus fez e prestar atenção. Jesus, isso era um ato de respeito tão grande, porque naquela época as mulheres não importavam muito.
As mulheres não eram contadas assim, em algumas coisas. O testemunho de uma mulher não era tão forte quanto o testemunho de um homem, se fosse, por exemplo, num tribunal. Então, por que as mulheres estavam tão próximas da cruz? Porque ninguém ligava para elas, e não tinha problema nenhum elas estarem ali. Justamente porque elas não eram percebidas. Mas quando Jesus percebe, Jesus, que é o centro da atenção, olha para sua mãe, isso é um ato de respeito. Ele percebe alguém que ninguém estava percebendo. E você tem que respeitar os seus pais. A Bíblia diz, lá em Êxodo 20, 12, um dos 10 mandamentos é: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Honrar os seus pais não é necessariamente honrar tudo que eles fazem, porque às vezes os nossos pais cometem erros, tem uma história, às vezes eles não são cristãos, e tem várias atitudes que biblicamente você fala, puxa vida, isso não é legal. Isso não quer dizer que você tem que honrar e aprovar tudo que eles fazem, mas você deve honrá-los, você deve respeitá-los, você deve prestar atenção neles, você deve dedicar o seu tempo a eles. E eu quero te convidar a você honrar os teus pais. Eu quero te convidar a ouvir esse conselho da palavra e de você começar a mudar a tua atitude em casa. Você começar a respeitar mais as pessoas, começar a prestar atenção, começar a dedicar atenção. Isso é muito legal. Segunda coisa que Jesus faz com relação à sua família, ele supre a sua necessidade prática. Em primeiro lugar, ele presta atenção. Em segundo lugar, ele supre a sua necessidade prática. Olha, presta atenção. O último mandamento que Jesus dá, antes ele morrer, enquanto ele está vivo, a última coisa, o último mandamento que ele dá é para que a mãe dele fosse cuidada. Olha que legal. A gente fala da grande comissão, que foi antes dele subir aos céus, mas enquanto ele estava prestes a morrer, o último mandamento que ele deu foi: cuida da minha mãe. Agora ela é a sua mãe. Ele supriu uma necessidade prática que Maria tinha, porque Maria era viúva, Maria estava perdendo o seu filho, Maria tinha outras necessidades, e agora ia entrar numa fase da vida, agora em luto, com muitas necessidades. E Jesus supriu a necessidade prática da mãe dele, quando ele arrumou alguém que cuidasse da mãe dele. Isso é muito interessante, porque você fala assim, como é que eu posso suprir a necessidade dos meus pais, ou da minha família? Às vezes, estou desempregado, ou são os meus pais que sustentam a casa, eu não tenho dinheiro. Jesus também não tinha, principalmente ali. Jesus não tinha nada. Jesus estava morrendo, crucificado, não tinha herança, não tinha posse, não tinha bem, ele não tinha nada. Mesmo assim, ele deu um jeito de suprir uma necessidade prática que havia na vida da sua mãe. Eu também me lembro de quando eu falei assim, agora eu vou começar a trabalhar, e eu quero também ajudar em casa, e eu não sei o que lá, e eu fui acometido assim por aquela onda de hombridade, falei, não, agora eu também, vou pagar conta, e tal. E aí eu me lembro que o meu pai chegou para mim e falou assim, filhão, vamos fazer o seguinte, você vai trabalhar, o dinheiro que você vai receber é seu, e a maneira como você pode nos ajudar aqui em casa é você cuidando bem, gerindo bem o seu recurso e se preparando para as próximas fases da sua vida. Porque atualmente você está morando aqui em casa e atualmente está tudo tranquilo. Então você vai guardar o seu dinheiro para as próximas fases que virão. Eu lembro que tinha uma época que eu queria, não, eu vou sair de casa, vou morar fora, porque eu tenho que crescer e tal, não sei o que lá. E meu pai falou, cara, você tem outras maneiras que você pode crescer. Agora, o teu recurso financeiro não é tão necessário nesse momento da nossa família. Mas isso não queria dizer que eu estava liberado de suprir necessidades práticas da minha família. Porque a minha família passou por momentos difíceis naquela época em que eu precisei estar ali presente. Momentos muito difíceis. Momentos de enfermidade, momentos de tristeza profunda, momentos em que a nossa família passou por perrengues que pouca gente sabe. E naquela hora não era o meu dinheiro na conta da família que ia fazer diferença. Talvez na sua seja. Mas naquele momento na minha não era. Mas era a minha presença, a minha oração e a minha atenção. E eu podia suprir necessidades práticas da minha família, mesmo sem ter toda a condição do mundo. Você tem a sua família e existem necessidades práticas que você pode suprir se você começar a prestar atenção e se você começar a ser mais presente. Então, faça isso. Maria, ela era uma mulher maravilhosa, mas ela não era Deus e ela precisava de ajuda, precisava de cuidado. Olha lá o que diz Paulo para Timóteo.
em 1 Timóteo, capítulo 5, versos 3 e 4. Trate adequadamente as viúvas que são necessitadas, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que eles aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido dos seus pais e dos seus avós, pois isso agrada a Deus. Pegou? Que aprendam primeiramente a cuidar das suas famílias. Isso está falando para filhos e netos, para você que acha que não precisa ouvir sobre família ainda. Se você é filho e neto, você tem pai, você tem avó, então essa palavra é para você ainda, o avô. Você precisa colocar a sua religião em prática primeiro na tua casa, cuidando da sua família e retribuindo o bem que você recebeu dos seus pais e seus avós, pois isso agrada a Deus. Então quer dizer que o teu pai e a tua mãe, eles podem ter errado muito com você na vida, mas você tem que honrá-los, porque se não fosse eles, você não estaria aqui. E você recebeu um bem de Deus através da vida deles. Então você tem que cuidar da sua família. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, você tem que cuidar da sua família. Paulo diz que quem faz isso agrada a Deus. Adianta você vir aqui, levantar a mão e falar, Deus, eu quero te agradar, só que chega em casa e entra no modo avião, né? Você chega em casa e não presta atenção nas pessoas, não cuida dos seus pais, não cuida dos seus avós, não cuida das pessoas da tua própria casa. Isso é muito grave. E a Bíblia de Deus diz que cuidar dos pais, cuidar dos avós, é uma tarefa espiritual. A gente sabe, né, que tem que cuidar dos filhos, mas cuidar dos pais também, a Bíblia fala disso. Lá em 1 Timóteo, um pouquinho mais para frente, ele diz assim, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Se alguém não cuida da sua família, negou a sua fé e é pior do que um descrente. Olha, isso é uma coisa que às vezes a nossa juventude tem que ler, e tem que reler, e tem que deixar que Deus transforme o seu coração. Porque nós vivemos no meio de uma geração que não cuida da sua própria família. É cada um por si. Eu já vi gente falando assim, meus pais têm que cuidar de mim mesmo, eu não pedi para nascer e tal, o problema é deles. Não, a Bíblia diz que quem cuida dos seus pais, quem cuida da sua família, agrada a Deus. Esse final de semana foi um final de semana bastante difícil, bastante triste para a nossa família aqui da igreja. Ontem faleceu a Lala, a dona Lala, que é a mãe da tia Gracinha, aqui da igreja. Quantos aqui conhecem a tia Gracinha? A tia Gracinha é mãe da Tássia e da Thaísa. A Tássia, que é coordenadora da rede, a Thaísa, supervisora, junto com seus maridos. E a dona Lala partiu para o Senhor. Dona Lala tinha 94 anos, se eu não me engano, 94, 95, viveu bastante. Mas ela, há alguns anos, já estava com um processo de demência bem avançado, com Alzheimer, e já não reconhecia a família há muito tempo, dependia de cuidados integrais dos seus familiares, do seu genro, da Gracinha, das suas netas. E caminhando com essa família há algum tempo já, eu fiquei fico tão impressionado com o amor que todos eles dedicavam a Lala, que eu fico até constrangido. Eu tive o privilégio de visitar a Lala no hospital, e eu cheguei lá, e é uma senhorinha muito linda, né? E ela ficava lá conversando, aí a Thaísa falava assim, Lala, manda um beijo para o pastor. Daí ela mandava beijo. Eu lembro que chegou até a fisioterapeuta, entrou no quarto na hora e viu que a Lala estava me mandando beijo, e falou assim, poxa vida, Lala, eu venho aqui todo dia, você não me manda beijo, está mandando beijo para ele. E ela mandava beijo, ela era muito carinhosa. E ela era tratada como um bebê. Que lindo aquele cuidado. Que lindo. Quantas vezes elas deixavam tudo, paravam tudo. Às vezes atrasavam alguns processos naturais da vida delas para cuidar da dona Lala. E aí a dona Lala ontem, comecinho da tarde, partiu para o Senhor. Ontem à noite nós estivemos lá no velório, hoje de manhã no sepultamento. E aí eu fiz questão de ler esse texto, de 1 Timóteo 5, que é dever da família, cuidar dos seus idosos, cuidar dos seus avós e cuidar dos seus pais. Quem faz isso agrada a Deus.
a tia Gracinha, a Thaís, a Tássia, agradaram muito a Deus cuidando da dona Lala. Isso é um testemunho para nós. Se você quer aprender a amar como Jesus, não adianta sair daqui querendo ganhar perdido, querendo ganhar o povo da faculdade, querendo fazer isso e aquilo, querendo fazer impacto evangelístico e ganhar milhões, se você não está prestando atenção em quem está na tua casa, se você não está suprindo as necessidades práticas daqueles que estão dentro da tua casa. E em último lugar, Jesus também ele dá suporte emocional para sua mãe. Pensa que a vida inteira de Maria foi uma vida de estresse emocional. Maria, olha, quando a gente para pensar, Maria não foi nada fácil para ela. Foi nada fácil. A vida inteira foi uma vida de estresse emocional. Naquele momento, ela estava vendo o seu primeiro filho sendo executado, sendo crucificado, torturado publicamente. Você imagina como que é isso para uma mãe? Imagina a tua mãe te ver sendo torturado publicamente. Imagina o estresse emocional que não estava passando ali no coração de Maria. Ela concebeu ainda estando virgem, não era casada. Imagina o que não falaram dela. Imagina as fofocas. Engravidou antes do casamento, isso aí fala que é do Espírito Santo, isso aí é fácil, né? Pô, devia ter usado essa desculpa também, a fulana, né? Porque engravidou do Espírito Santo. Aí quando Jesus nasce, ela leva Jesus para ser apresentado. Quando chega lá, o sumo sacerdote olha para ela e fala assim, olha, a vida dessa criança vai ser difícil. Ele vai confrontar as pessoas. E uma espada vai atravessar o seu coração. Pô, que palavra legal que você dá para uma mãe de primeira viagem, né? Ó, esse neném aí vai sofrer e você mais ainda. Como que você fala isso para uma mãe? Depois, você fica sabendo que o rei Herodes quer matar seu filho. Você tem que fugir. Depois, quando Jesus fica mais velho, Jesus está passando pelo seu vilarejo, por onde ele cresceu e ele está pregando o evangelho, e os vizinhos de Jesus tentam matá-lo jogando Jesus num penhasco. Como é que você fala com seus vizinhos depois dessa, né? Tentaram matar seu filho. A vida inteira de Maria, e agora, ali ela acompanhando a execução, a tortura do seu filho. Imagina como é que estava o coração dela. Tortura emocional. Mas Maria estava lá. Maria não abandonou Jesus. Maria estava dando suporte emocional a Jesus, e Jesus estava dando suporte emocional a Maria. Famílias precisam entender que nos momentos difíceis a gente fica junto. A gente fica junto. Às vezes a gente não sabe o que fazer. Às vezes a gente não tem resposta, mas a gente fica junto. Se for para chorar, a gente vai chorar junto. Se for para ficar abraçado, então vamos ficar abraçado. Às vezes a gente não tem o que fazer. Não tem como você mudar o diagnóstico. Às vezes não tem como você mudar a situação. Jesus não tinha como suprir, talvez, o desejo humano de Maria de ver Jesus livre ali. E Maria também não tinha como tirar Jesus da cruz. Mas estava lá. Estava dando suporte emocional. Onde é que está você? Você está dando suporte emocional para a sua família? Para os seus pais? Para as pessoas que estão dentro da tua casa? Se você sabe que o seu irmão ou a sua irmã está passando um momento difícil, você já parou tudo e sentou para orar com ele? E sentou para abraçá-lo? Você já disse para os seus pais, às vezes vendo os seus pais lutando com grana, e falou assim, pai, mãe, vocês vão dar conta, a gente vai conseguir. Em nome de Jesus, como família, eu quero que vocês contem comigo. Muitas vezes o que seus pais precisam é isso. Eu já vi filhos que salvaram o casamento dos pais, porque foram sensíveis e deram suporte emocional quando o casamento dos pais estava em dificuldade. As famílias precisam dar suporte emocional. Amém? Então, em primeiro lugar, para você amar como Jesus, você precisa prestar atenção naqueles que são da sua família. Segundo lugar, trate as pessoas de fora como a sua família. Aí fica legal, né? Você tem que dar todo o suporte para a sua família, e você tem que tratar quem não é da sua família como se fosse. Existe muita gente que, quando ouve assim, você tem que cuidar da sua família, fala, não, beleza. E isso pode ser uma atitude muito egoísta. Porque eu vou cuidar do que é meu, cuidar da minha família, e o resto, com desculpa da expressão, que se dane, que procure o seu caminho, eu vou cuidar da minha família. Mas isso até um não crente pode fazer.
Você que é um cristão deve aprender a amar, que amar com Jesus significa cuidar e amar, não só aqueles que estão no seu círculo íntimo, porque a graça de Deus é maior do que o seu código genético. O sangue de Jesus se estende sobre muitas outras pessoas, para além das fronteiras da sua família. E se você é um crente, você quer amar como Jesus, você deve amar em primeiro lugar os que estão dentro da tua casa, mas você não deve parar por aí. Você deve tratar aqueles que são de fora também como parte da sua família. Olha só o que Jesus disse, lá em Mateus 12. Estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eu preciso tratar os outros da família de Deus, assim como da minha família de sangue. Eu preciso tratá-los como eu trato as minhas irmãs e os meus pais. Em Cristo nós somos todos os irmãos, e você faz parte da família de Deus, e se você faz parte da família de Deus, significa que você faz parte da minha família também. E que eu faço um compromisso de também prestar atenção em você, de dar suporte emocional, de suprir suas necessidades práticas, porque você é meu irmão e você é minha irmã. Eu olho a Aninha, eu vejo uma irmã mais nova que eu tenho. Ela é minha irmã. Ninguém vai me convencer do contrário. O Benjamin é meu irmão mais novo. Então não quer dizer que se ele está com problema, está com dificuldade, é ele que vai procurar o seu caminho, de maneira nenhuma. Nós somos família, amém? Se nós queremos que essa característica de sermos amorosos realmente faça diferença, nós precisamos nos olhar assim. Olha só o que diz lá em 1 Timóteo 5, 1 e 2. Não repreenda asperamente ao homem idoso, ou seja, cuidado como você fala com alguém mais velho, mas exorte-o como se ele fosse o seu pai. Trate os jovens como a irmãos, e as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda pureza. Olha só, eu aqui na igreja tenho muitos pais espirituais, eu olho alguns caras, tio Arão, meu Deus, a minha infância passava férias na casa dele. Tipo, o pessoal perguntava: para onde você vai de férias? Eu vou viajar para tal cidade. Eu ia para a casa dele, entendeu? Porque eu era muito amigo do Evandro, que era filho dele, passava as férias lá. Ele é um pai espiritual para mim. Eu tenho que tratá-lo como pai, respeitá-lo como pai. Respeitar as senhoras idosas aqui da igreja como minhas mães. E se minha mãe ouvir isso, ela vai ficar doida, né? Porque respeitar as senhoras idosas como a minha mãe, ela fala: está me chamando de idosa? Não, não é isso não. Mas as senhoras mais velhas são minhas mães espirituais. E os meus amigos, os meus irmãos. E as minhas irmãs. Por isso que aqui dentro da igreja a gente respeita. Porque a gente precisa respeitar só os nossos irmãos. São parte da nossa família. Então você não vai chegar abraçando as meninas de qualquer jeito, porque é sua irmã. Você trata como sua irmã, você protege como sua irmã. Você cuida e você respeita como a tua irmã. Amém? E a mesma coisa as meninas, né? Você vai sensualizar teu irmão? Não vai. Em nome de Jesus, né? Pelo amor de Deus, senão o negócio fica pior do que a gente imagina. Não, você tem que tratar como irmão. Tem que ser humilde, tem que ser sincera, tem que ajudar, tem que estar presente, tem que respeitar como aos irmãos. Então, eu tenho muitos pais aqui, muitos irmãos, muitas irmãs, muitas mães. A gente vê isso na atitude de Jesus, porque Jesus ele tinha vários meio-irmãos, e pelo menos 2 meio-irmãs. Aquele que escreveu o livro de Tiago, o Tiago do seu Novo Testamento, era meio-irmão de Jesus. Mas Jesus não confiou a sua mãe ao seu irmão Tiago. Jesus confiou o cuidado de Maria ao apóstolo João, que pode até ser primo de Jesus em primeiro grau. Quem está na escola do discípulo já viu isso. Mas, não necessariamente. Jesus tratou a João com até mais respeito, em um certo sentido, do que tinha tratado os seus meio-irmãos. Por quê? Porque era da família da fé. João já cria em Jesus, desde esse momento. E os irmãos de Jesus ainda não. Então, João era da família da fé de Jesus. A palavra também diz lá em Romanos: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Então, isso é muito importante. Também lá em Gálatas 6:10 diz:
Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, primeira coisa, você quer amar como Jesus? Ama os da sua casa. Em segundo lugar, ame também as pessoas de fora da sua família como se fossem da sua família. Amem aqueles que são seus irmãos em Cristo. Em terceiro lugar, presta atenção no sofrimento das pessoas, mesmo quando você está sofrendo. A gente vê isso em Jesus. Quando nós estamos sofrendo, a gente é bem egoísta, é ou não é? Você está com dor, está doente, principalmente os homens. Porque mulher, não sei de onde tiraram o negócio do sexo frágil, né? Porque mulher é muito mais forte que homem. Porque, cara, tanta coisa que homem não tem nem ideia, né? A gente fica zoando, falando, fazendo piada sem graça de TPM. Vai ter uma TPM para você ver. É ou não é? Vai ter uma cólica para ver se você aguenta. As mulheres lidam muito melhor com isso do que os homens, são muito mais fortes. Estão lá doentes, estão cansadas, mas estão fazendo mil coisas. O homem, pega uma gripe, fica em coma, né? Eu sou assim, gente. Eu falo, a Carol sabe, esse final de semana eu também estou meio baqueado de saúde. E aí eu falo, ih, amor, acho que o de hoje eu não passo. Aí ela, ih, amor, credo, para com isso. Não, hoje... Por quê? Porque quando a gente está em sofrimento, em necessidade, a gente não quer olhar para ninguém. A gente não está se importando com a necessidade dos outros. A gente só se importa com a gente. A gente quer que todo mundo olhe para nós, quer que traga uma canja, né, de galinha para você comer, faz uma sopa. Você quer ficar debaixo do cobertor, assim, sofrendo. As pessoas falam, oh, meu Deus, tadinho, né? Tão jovem, na flor da vida. Mas Jesus estava naquele momento de maior sofrimento, não só recebendo as chicotadas, os pregos nas mãos, mas a própria ira de Deus sobre o pecado. E Jesus ainda assim consegue olhar para o lado e perceber a necessidade dos guardas, que precisavam de perdão, daquele homem crucificado, que precisava de salvação, e da sua mãe, que estava em agonia. No momento de maior dificuldade de Jesus, de maior sofrimento, ele percebeu o sofrimento dos outros. Por isso que quando a gente fala que amar não é uma decisão, não é uma escolha, é porque humanamente é impossível. A gente só faz isso no poder do Espírito Santo. Quer dizer que mesmo quando a gente está em dor, no meio da dor, a gente precisa olhar para o nosso redor e perceber também o que os outros estão passando. E perceber que a sua dor pode ser a cura para alguém. Quando você está sofrendo, você não deve se fechar no seu mundo de dor e de tristeza, ou de amargura, ou do trauma, ou da infelicidade, ou da culpa. Mas que quando você levanta os seus olhos e você vê que tem pessoas que passam por coisas iguais, ou às vezes até piores, você tem condição de ser a resposta de Deus para a vida de alguém. E deixar que alguém seja a resposta de Deus para a sua vida também. Então faça como Jesus, não se afogue na sua dor, no seu sofrimento, mas use isso para ajudar outras pessoas. Sem dúvida, quando nós nos abrimos para curar e para cuidar de alguém, é aí que nós somos curados, e é aí que nós somos cuidados também por Deus. Amém? A cura vem quando a gente ajuda as outras pessoas. E em último lugar, ajude os outros, mesmo quando você não for ajudado por ninguém. Essa é uma outra atitude sobrenatural que é difícil, porque às vezes a gente ajuda as pessoas, a gente faz um monte de coisa, e a gente está preocupado, tentando trazer resposta para tudo, e às vezes a gente olha e não vê a mesma atitude das pessoas para com a gente. Quantas vezes a gente fala, poxa vida, povo ingrato, né? Vejo muito essa atitude às vezes como uma tentação no coração de alguns líderes, pessoas que estão muitas vezes ministrando aqui na frente, estão se desgastando no ministério, estão se desgastando num relacionamento. Você fala, poxa vida, eu estou fazendo tudo, a pessoa não faz nada, a pessoa não me ajuda, eu estou aqui fazendo tudo. Olha, isso é muito difícil, porque isso mexe com o Adão dentro de nós, com a Eva dentro de nós. Mas Jesus, ele não estava ali pensando em si. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim, olha, não tenho tempo para minha família, porque eu tenho ministério.
Por causa do ministério, eu não tenho tempo para minha família. Já vi pastores dizendo, estou preocupado salvando o mundo, não tenho como salvar minha casa. Pensa nisso. Terrível. Mas ninguém fez algo tão importante e decisivo pela humanidade do que Jesus fez na cruz. E mesmo assim, ele olhou para as pessoas e ele ajudou, mesmo não sendo ajudado. Eu sei que você pode fazer muita coisa. E eu sei que você pode estar até sobrecarregado. Mas você não está fazendo algo mais importante do que Jesus fez. E se Jesus, fazendo o que fez, pôde cuidar e ser sensível ao sofrimento dos outros, mesmo sem estar sendo ajudado, então eu sei que você também pode. O Espírito Santo vai te capacitar para ajudar as pessoas, mesmo quando, humanamente falando, você não estiver sendo ajudado por ninguém. Eu geralmente não faço isso, mas um grande exemplo que eu tenho é do meu pai. Porque o meu pai sempre foi um cara 220. Vocês conhecem, mano. Vocês sabem, se pegar a animação de todo mundo aqui, botar na balança, ele ganha da gente. Que ele é assim, animado no 220, e pau pra cima o tempo todo. E eu nunca fui dormir depois do meu pai. Sempre que eu ia dormir, por mais tarde que fosse, ele estava trabalhando, estava acordado. E eu nunca consegui acordar antes do meu pai, porque não importa quão cedo eu acordasse, ele já tinha levantado, já estava orando, já estava trabalhando. Eu convivi com alguém que fazia de tudo, por todos. Durante todo o meu tempo de solteiro, até eu me casar, eu tive esse exemplo dentro de casa. De alguém que ajudou, que fez muito, e muitas vezes as pessoas não paravam para fazer aquilo que ele fazia por elas. Mas ele nunca deixou que isso afetasse o seu serviço, nunca deixou a família, nunca deixei de ter um amigo no meu pai, nunca a nossa família se sentiu menos importante do que o ministério, porque mesmo quando ele estava ajudando as pessoas e não estava sendo ajudado, ele era sensível às necessidades, né? E Jesus fez isso. Então, eu realmente quero que nós, como geração, como juventude, a gente consiga viver esses valores e operar nesses valores, não só aqui dentro da igreja, mas em todos os lugares. Amém? Se a gente quer amar como Jesus, então, em primeiro lugar, você tem que amar a sua família. Você tem que cuidar da sua família, prestando atenção, suprindo as necessidades emocionais, suprindo necessidades práticas. Em segundo lugar, se você quer amar como Jesus, você precisa amar os que estão de fora como parte da sua família. Não fazer nenhum tipo de segregação. Todos nós somos família da fé. Todas as nossas vidas estão interligadas, nós fazemos parte de um mesmo corpo. Então isso quer dizer que mesmo se a pessoa não é meu parente de sangue, não é do meu círculo íntimo, não é da minha célula, mas eu estou vendo alguém que está sofrendo, estou vendo alguém que precisa de ajuda, então eu quero ajudar porque é meu irmão, é minha irmã em Cristo. Em terceiro lugar, nós devemos, mesmo no meio do sofrimento, estar atentos aos sofrimentos dos outros, mesmo quando a gente estiver sofrendo. E em último lugar, precisamos ajudar as pessoas, mesmo que ninguém nos esteja ajudando. E assim, nós vamos conseguir mostrar para o mundo como é que Jesus faz as coisas. Como é que Jesus ama. Como é que Jesus nos trata. Como é que Jesus nos trata quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando por momentos difíceis. Ele mesmo passou por isso. Nós só podemos passar por qualquer momento difícil que a gente esteja passando, porque Jesus venceu na cruz. E porque Ele venceu na cruz, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele nos deu o seu Espírito, e com o Espírito Santo de Deus, nós podemos amar como Ele amou. Amém? Fica de pé no seu lugar, nós vamos orar e vamos adorar a Deus mais um pouquinho, mas eu quero chamar você aqui à frente, se você está passando por algum momento difícil na sua vida. Se você está passando por algum momento onde você fala assim, Senhor Jesus, eu preciso de cura, eu preciso de auxílio, eu preciso de resposta, a minha família está passando por um momento difícil, talvez você fale assim, eu não estou passando por um momento difícil, mas começa a pensar agora na tua família, pensa nos teus pais. Se os seus pais estão passando por um momento difícil, você tem que ser o primeiro a vir aqui e dizer, eu não estou aqui talvez por minha causa, mas eu estou por causa dos meus pais, porque eu estou sentindo a necessidade deles. Talvez você tenha um primo, um irmão, um amigo próximo que está em depressão, alguém que está doente, da tua família, tem problema de saúde,
E você fala assim: não é comigo, estão chamando os enfermos lá na frente. É com você, porque você tem que se compadecer da necessidade dos outros. Então vem aqui representando alguém da tua família, ou você mesmo, e nós vamos orar e vamos adorar a Deus. E eu tenho certeza que você, essa pessoa aqui, ela também será abençoada, não só pela tua atitude de vir aqui, mas eu sei que essa é a primeira atitude que você está tomando. Você vai ser a pessoa que você vai ligar, você vai dizer: olha, eu estava lá na igreja e Deus me lembrou de você. Vai sair daqui e falar: mãe, hoje eu não vou sair com os meus amigos, hoje eu estou indo para casa e eu vou levar um lanche para a senhora, eu vou cozinhar alguma coisa, eu quero chegar e conversar com você, eu quero chegar e orar pela senhora. Você vai ligar para o teu pai, vai dizer: pai, faz tempo que eu não falo com você, quero tomar aquele suco, quero sentar, quero contar o que está acontecendo na minha vida. Você vai ligar para tua avó, para o teu avô, que você não fala há tanto tempo. Vai falar: vovô, vovó, que saudade, quero fazer uma visita para a senhora, quero fazer uma visita para o senhor, quero dizer o quanto eu amo vocês, o quanto vocês me abençoaram. Você vai ligar para as pessoas, para o teu irmão, para a tua irmã, vai abraçá-lo, vai abraçá-la, vou lá no culto, e Deus me lembrou que você faz parte da minha vida, e eu não vou deixar você passar por nada sozinho, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesse momento pelas pessoas que estão aqui, pelas pessoas que elas estão representando. O Senhor conhece cada uma delas, o sofrimento, o momento da vida, a enfermidade, a doença, nenhuma delas é estranha para o Senhor. O Senhor conhece tudo. E agora, Pai, nós no nome de Jesus clamamos que a Tua mão seja colocada sobre nós e sobre a nossa família. Porque falando, Senhor, não existe nada o que nós possamos fazer em tantos casos, mas o Senhor pode passar pelas dificuldades com a gente. O Senhor pode fazer com que o nosso coração demonstre o Teu amor. Então eu quero demonstrar o Teu amor ao abraçar aqueles que são tão próximos de mim, da minha família, ou talvez não da minha família direta, algum irmão em Cristo. Mas eu quero, ó Deus, nessa noite que o meu coração seja tocado com sensibilidade pelas pessoas, com amor, porque eu sou amoroso no Senhor. No Senhor eu não sou uma pessoa insensível. No Senhor eu não sou uma pessoa displicente. No Senhor eu sou alguém que ama, que respeita. No Senhor eu sou alguém que presta atenção. No Senhor eu sou alguém que dou o meu tempo pelas pessoas. E eu quero me tornar esta pessoa que o Senhor me criou para ser. Eu oro, a Deus, pelos meus familiares, pelos meus irmãos em Cristo. Eu oro por aquelas pessoas que estão próximas ou distantes de mim, para que o Senhor me faça extensão do Teu amor, para que o Senhor faça de mim extensão do Teu abraço, para que o Senhor faça da minha voz extensão da Tua voz, para que o Senhor faça da minha presença uma extensão da Tua presença. Senhor, nós somos amorosos no Senhor, pelo Teu Espírito nós já somos, e nós Te louvamos por essa palavra. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre cada pessoa que está aqui à frente nesse momento, sobre cada pessoa que está representando alguém. Senhor, em nome de Jesus, que as enfermidades sejam curadas, ó Deus, que os momentos de tristeza e de angústia sejam aliviados em nome de Jesus, e que no coração daquela pessoa que está atravessando vale da sombra da morte, que brilhe a luz do Teu amor, dizendo: existe esperança, porque o túmulo está vazio. Existe esperança, porque o Senhor, na cruz do Calvário, desfez a ordem natural do mundo. Ele desfez a ordem natural do pecado. Ele destronou o inferno. E Ele pode dar nova vida e nova história a toda e qualquer pessoa que clama pelo Seu nome. É nisso que nós estamos apoiados, é nisso que nós cremos, é nessa verdade que nós estamos firmados. Sobre cada pessoa que está aqui, Senhor, nós clamamos a Tua bênção. Senhor, traga resposta, traga alívio, traga cura, traga bênção, traga renovo, traga despertamento, traga vigor espiritual, traga ânimo, tudo isso para a glória do Teu nome. Nós oramos a Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Jesus.
Amém. Nós vamos cantar mais um pouquinho. Volte para o seu lugar. Não saia desse espírito. Eu sei que durante essa palavra, Deus pode ter tocado no teu coração acerca de situações onde você está inserido, que você pode ser amoroso, onde você pode estender a tua mão, você pode estender uma palavra, e eu quero te encorajar a fazer isso o mais rápido possível. Não saia daqui e deixe que o diabo roube essa palavra do teu coração. Se preciso for, saia daqui e vai direto até quem você precisa ir. Se for preciso, sai daqui e vai direto para tua casa. Sai daqui e vai pedir perdão para quem for, para o teu marido, para tua esposa, para o teu pai, para tua mãe. Sai, faz uma visita abençoada para um irmão em Cristo que talvez tenha se afastado. Liga para ele, fala: olha, eu me lembrei de você, eu me lembrei da tua dor, nós estamos juntos, eu orei por você, Deus é o nosso socorro, conta comigo, porque eu sou amoroso, em Cristo Jesus eu sou amoroso, amém? Quantos amorosos nós temos aqui? Glória a Deus. Então vamos adorar a Deus, a gente vai estar encerrando esse culto em alguns minutos, mas continua com o teu coração na presença de Deus, amém? Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie, o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus.
Vira para a pessoa que está do seu lado, fala para ela assim: você tem uma semana abençoada em nome de Jesus. Você é amoroso, você é amorosa. Manifeste o amor de Deus sobre as pessoas da sua casa, sobre as pessoas da igreja, sempre ajudando as pessoas, sempre percebendo as suas necessidades, que é assim que Jesus faz, amém? Deus amado, nós te agradecemos por essa noite, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor maravilhoso de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, o teu povo, de agora e para sempre, amém e amém. Semana que vem estaremos aqui às 19 horas com o encerramento da série Nós Somos Um. Seremos, a gente vai falar sobre unidade, sobre amizade, sobre parceria. Vai ser maravilhoso. Então espero você aqui 7 horas, sábado que vem. Traz a sua célula, traz os seus amigos, traz todo mundo, que vai ser top. Amém? Deus abençoe, boa semana para você e até sábado que vem.